Lá pelos meus 19 anos, um pouco depois de ter sofrido o acidente que eu contei no último vídeo e ter tido esse meu despertar, eu estava muito faminto por conhecimento, essa era a verdade. E é óbvio que quando você desperta e está no começo dessa jornada, você vai acabar buscando os conteúdos mais místicos, aqueles que te chamam mais atenção, que parecem ser mais divertidos e tudo mais. Pelo menos foi o que aconteceu comigo. E naquela época, uma das coisas que me chamava muito atenção era o conceito do terceiro olho, abrir o terceiro olho, técnicas para abrir o terceiro olho, meditação para você abrir o terceiro olho. E é óbvio que isso me chamou muita atenção naquela época. E eu lembro que eu estudava muito isso, eu fazia muito, eu aplicava muito. Só que o grande problema de você abrir o terceiro olho, como as pessoas dizem por aí, é que se você não tem uma boa bagagem, um bom entendimento do que está acontecendo, isso pode ser uma das piores coisas que você pode fazer na sua vida. Sua vida pode virar de cabeça para baixo. E foi mais ou menos o que aconteceu comigo por um período de tempo. Naquela época, eu estava desenvolvendo todo esse lado dessa percepção, dessa intuição. Então eu entrava em meditação e eu me imaginava em outros ambientes e via como que aqueles outros ambientes estavam e depois eu ia para aquele ambiente, pode ser dentro da própria casa mesmo, para ver se eles realmente estavam como eu estava me visualizando lá. E era muito massa, porque 99% das vezes estava exatamente como eu estava visualizando. E aí eu comecei a perceber que isso se aplicava também com os amigos, com as pessoas, em qualquer coisa. Era como se eu conseguisse deslocar a minha energia, deslocar a minha consciência para outros ambientes e perceber o que as pessoas estavam fazendo, o que estava acontecendo naquele lugar, qual era a energia. E eu lembro que eu tinha uns amigos mais próximos que a gente conversava e tudo mais, e eu perguntava, você está em tal lugar agora? E a pessoa falava que sim. E eu perguntava porque em meditação eu me conectava com a energia daquela pessoa, minha consciência ia até ela e eu conseguia perceber o lugar que ela estava. Então, eu comecei a desenvolver todas essas técnicas e eu achava o máximo, eu achava maravilhoso isso. Só que nem tudo eram flores na época. Eu não tinha uma bagagem espiritual tão grande quanto eu tenho hoje, muito menos de conhecimento. Eu, na verdade, era um aventureiro nisso, e era muito divertido, só que trouxe consequências não muito agradáveis. Eu percebi que as coisas estavam ficando fora de controle quando eu não conseguia mais desligar essa percepção. Então, depois de ter feito muitas meditações e ter pedido a Deus e aos guias, aos mestres, aos mentores, que eu pudesse abrir o terceiro olho, que eu pudesse enxergar além, que eu pudesse ver o que as outras pessoas normalmente não viam, eu comecei a fazer isso. Ou seja, eu conseguia sentir a energia das pessoas, a percepção das pessoas, o pensamento das pessoas. Só que imagina você ter essa consciência de todos os lugares que você está sem conseguir desligar, sem conseguir ter uma proteção para saber o que é seu e o que é do outro. Esse período foi basicamente um estrondo na minha vida. Foi um período muito, muito caótico. Hoje eu entendo que abrir o terceiro olho nada mais é do que a gente ter uma conexão, abrir a nossa intuição, ou seja, é como se fosse uma antena de rádio que você captasse os sinais, captasse as frequências. Só que quando você tem uma antena de rádio, você consegue ir lá e girar o botãozinho, selecionar a frequência que você quer, é tranquilo, você vai lá e tem uma frequência por vez. No meu caso, eu estava recebendo todas as frequências possíveis, em todos os ambientes possíveis, em um momento só. E eu lembro que o momento que eu desisti disso, que eu queria sumir, que eu pensei, que eu realmente percebi que tudo estava fora de controle, foi um dia que eu estava voltando do trabalho e eu ia pegar um ônibus. Então, da caminhada do trabalho até o ponto de ônibus, eu comecei a perceber o meu corpo meio que com uma simbiose com o mundo. Ou seja, as pessoas passavam por mim e eu conseguia saber o que aquela pessoa estava sentindo, o que ela estava pensando, o que ela estava, sabe, vivendo naquele momento. Só que a maior parte das pessoas, elas não estão vibrando na energia da luz e todas as coisas boas que existem. A maior parte das pessoas estão com dores, estão com problema, estão remoendo pensamentos dentro de você. E todas essas energias começou a vir até mim. Eu comecei a carregar essas energias comigo. Eu não conseguia desligar, eu não conseguia fazer com que a dor daquela pessoa que passou por mim não ficasse comigo. Um pouco depois, eu entrei no ônibus e ali foi o momento que eu achei que eu ia desmaiar. Era como se eu ouvisse todas as vozes de todas as pessoas dentro da minha cabeça, em emoções, em sentimentos, em frequências, eu nem verdadeiramente sei explicar muito bem. Mas foi como se tivesse um copo e estivesse enchendo de água, estava transbordando, e eu não aguentava mais aquela sensação. Ou seja, eu não conseguia mais entender o que era meu, o que era das pessoas, o que estava acontecendo. Eu lembro que eu fechava os ouvidos assim para tentar não ouvir, só que eu não conseguia porque era energético a situação.
E eu lembro que nesse momento eu só pedi a Deus para que aquilo parasse, eu queria fechar o terceiro olho, por assim dizer, que eu queria que isso não acontecesse mais, porque eu não estava conseguindo lidar com aquilo ali. E eu lembro que depois daquele dia, foi um dia assim que pra mim foi muito ruim, eu fiquei vários dias depois meio mal ainda, tentando me livrar daquelas sensações, daquelas vozes, daquelas energias, onde eu também parei de fazer as meditações, eu parei de trabalhar isso e eu só pedia para que essa sensação parasse, que isso passasse. E é óbvio que foram passando os dias e essa sensação foi diminuindo. Realmente, assim, me afastei de tudo que envolvesse essa coisa do terceiro olho, das intuições, de ver e de entrar nas percepções dos campos energéticos das coisas e das pessoas. E ali foi que eu percebi que a gente tem que ter muito cuidado com aquilo que a gente pede, com aquilo que a gente faz. Porque tudo que a gente pede, a gente é atendido. Então, tudo que a gente quiser, tudo que a gente emanar, tudo que a gente tiver na frequência, vai chegar até nós. E naquele momento que eu estava extremamente focado em abrir as percepções para o mundo, eu acabei abrindo até demais, onde eu não consegui mais ter controle sobre isso. Hoje, essas faculdades mentais, elas ainda existem, eu ainda consigo ter certas conexões. Só que, obviamente, eu faço isso de uma maneira muito mais, como eu posso dizer, protegida, por assim dizer, onde eu faço essas meditações, essas canalizações de sentimentos, de emoções, de pessoas, de ambiente, com um propósito. Nunca mais por diversão, enfim, para saber qual é que é a sensação. E sempre com um propósito, seja para ajudar a pessoa, seja para buscar conhecimento, seja para entender melhor aquela situação. É claro que tempos depois eu fui trabalhando muito a proteção energética, eu fui trabalhando muito a consciência energética mesmo, para entender o que é meu, o que é do outro, o que é um obsessor, o que é meu de verdade, o que é de uma pessoa que está comigo, o que é do ambiente, o que estava na sala, qual é a energia. Você começa a ter uma certa percepção com o tempo. Então ter passado por essa experiência lá atrás, com meus 19 anos, foi importantíssimo para que ao longo do tempo depois eu conseguisse trabalhar a energia de uma maneira muito mais responsável, muito mais segura. E esse vídeo, na verdade, ele é mais um relato para você aí que está desenvolvendo as percepções, que está buscando abrir o terceiro olho, meditações para isso, porque eu vi que é muito conteúdo disso, as pessoas realmente estão falando como se isso fosse a coisa mais simples do mundo, a melhor coisa do mundo, para você tomar cuidado, de repente buscar uma base de conhecimento primeiro, de repente entender melhor essas questões energéticas, saber se proteger melhor, saber entender, ter mais autoconhecimento mesmo, entender o que é seu, o que é do outro. E mesmo se você quiser desenvolver isso, que eu acho que está super legal, desenvolva pequeno, por assim dizer, sabe? Começa dando um passinho de cada vez, não faz que nem eu, de tentar me deslocar energeticamente para os lugares e tentar, a todo custo, tentar sentir, buscar essa percepção energética de uma maneira um pouco mais avançada, por assim dizer, ou enfim, mais desregulada. Vai aos poucos, sabe? Vai desenvolvendo aos poucos, vai fazendo uma meditação, vai trabalhando melhor a sua energia, vai trabalhando melhor a sua intuição. Eu acredito que, cara, só trabalhando a intuição a gente já consegue ter um desenvolvimento fantástico aqui na Terra. E, enfim, eu sou uma pessoa muito curiosa com esse tipo de coisa, é óbvio que eu iria fazer quando eu era mais jovem, é óbvio que eu continuo testando muitas coisas em mim. E se você gostou desse conteúdo, desse relato, e você gosta desse tipo de conteúdo, eu já peço que você possa se inscrever aqui no canal e também dar um like para o canal ser recomendado, chegar até mais pessoas. E eu espero que você tenha gostado do Conversa de hoje e eu vejo você no próximo vídeo.